Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma semana de aula do Newbie Mais envolvendo o direito das coisas. Nas aulas dessa semana, pessoal, nós vamos falar de uns temas bem técnicos, então as aulas serão menores propositalmente, tá bom? São temas muito simples, mas entram muito a fundo na figura da hipoteca, vocês vão ver. Primeira coisa que eu queria falar é sobre a possibilidade de venda de um imóvel hipotecado. Pessoal, a hipoteca não tira do proprietário o direito de vender o imóvel. Só que a hipoteca, lembram que vocês estudaram o direito das coisas, o princípio da aderência? O direito real gruda no bem principal, que é o imóvel, e onde quer que o imóvel vá, a hipoteca vai junto. Então, o imóvel hipotecado pode ser vendido perfeitamente. E nem se pode colocar uma cláusula que impeça o proprietário de vender o imóvel por ele estar hipotecado. Só que tem um detalhezinho. O credor, pode ficar preocupado com isso. Fala assim, poxa, vai vender o imóvel, eu não sei quem compra, não sei se esse cara vai conservar o imóvel, se não vai. Então, o credor pode colocar uma cláusula que, em caso de venda do imóvel, há o vencimento antecipado da hipoteca. Então, vamos por partes. Pode vender? Pode. Mas pode ser que o contrato preveja que, em caso de venda, haverá o vencimento antecipado da hipoteca. Então, o proprietário vende o imóvel, para ele receber o preço, vai descontar aquilo que ele deve lá para o banco recebe e ele recebe o remanescente. Tá bom? Então, isso tem fundamento lá no artigo 1475 do Código Civil, que vocês estão vendo na tela de vocês. Quem adquire um imóvel hipotecado, pode ser que fale o seguinte: olha, eu me obrigo pela dívida ou eu não me obrigo pela dívida. Nossa, mas por que a pessoa vai assumir a dívida? Porque normalmente, pessoal, eu compro um imóvel que vale 200 mil, tem 100 mil de dívida hipotecária, eu desconto isso. Então eu falo assim, ó, o vendedor, eu vou te pagar só 100 e 100 eu vou pagar para o banco para livrar-me da hipoteca, para eu ficar com o imóvel livre e desimpedido. Então, por isso que ele se obrigaria pela dívida. Esse é, acredito, 99% das hipóteses ocorra essa situação. Então, aquela pessoa que se obriga pela dívida, ela pode ir ao banco e quitar o valor devido. Ele vai remitir, vai remir, melhor dizendo, essa questão da dívida hipotecária. Então, está lá no artigo 1481, dentro de 30 dias, contados do registro do título aquisitivo, tem o adquirente do imóvel hipotecado o direito de remi-lo, Então, ele vai lá e quita e libera o seu imóvel. Agora, se por exemplo, ele fala assim, não vou me obrigar pela dívida, não. Então, ele está acreditando que o devedor, se não for um caso de vencimento antecipado, que o devedor vai continuar pagando a dívida hipotecária. E aí, aqui eu só fiz uma observação, que esse direito dele remir o imóvel, ele vai até 30 dias após o registro, Eu falei e não mostrei o slide para vocês. Mas vamos lá. Então vamos para o caso aqui. O credor, a pessoa credor, o comprador compra o imóvel, mas fala assim: não vou me obrigar pela dívida, não. O vendedor, você continua pagando o banco lá. E aí vamos imaginar que esse devedor não pague. Dor de cabeça para quem comprou. Aí quem comprou pode remir a dívida, pode procurar o banco para quitar a dívida e liberar o seu imóvel. E a opção número 2, ele fala assim: olha, eu não tenho dinheiro para quitar isso, mas eu quero ficar livre do processo, eu não quero participar do processo, não. Então, o que esse devedor tem que fazer? Assim que ele for citado, eu vou mostrar para vocês, o prazo é curtíssimo, assim que ele for citado do processo de execução, onde está se discutindo esse imóvel, ele vai entrar no processo e deposita o imóvel lá. Ele entrega aos credores, fala assim: olha, estou aqui entregando o imóvel para vocês, para que vocês resolvam isso com o devedor. Então, esse direito dele é curto, 24 horas da citação da execução. Então, ele chega, recebi a citação, 24 horas, vou lá no processo, faço uma petição, faço a entrega simbólica das chaves e
estou fora do processo aqui. E aí não tenho sucumbência, não tenho ônus nenhum contra a minha pessoa. Fundamento disso está lá no 1479, parágrafo único. Como vocês devem estar imaginando, poxa, comprar um imóvel e não obrigar-se pela dívida é um tiro no pé, né? É um tiro no pé mesmo. Então, o normal é que os compradores assumam a dívida, porque eles já descontam do valor da que eles vão pagar, eles já descontam o valor da dívida. Aí tem 30 dias, vai lá no banco, quita, ficou com o imóvel, belezinho. Então, o normal, ao contrário do que poderia, né, dar uma ideia para nós, o normal das coisas é ele assumir a dívida, tá bom? A remissão, então, Roberto, então o que é essa remissão? Direito de remir, né? O imóvel, tirar o imóvel dessa garantia hipotecária. Quem tem o próprio devedor, né? Lógico, estou devendo, eu quero ir lá e liberar meu imóvel, quitar a dívida. Segunda pessoa que pode fazer, o credor da segunda hipoteca, nós vimos isso em aulas passadas. Lembra em aula passada que aí o credor da segunda hipoteca vê o imóvel indo a leilão. Se for leilão, pode ser que o crédito dele fique descoberto, então ele vai lá e ele remite o imóvel. E a terceira figura é o adquirente do imóvel hipotecado, é o que nós estamos vendo aqui, tá certo? Então os três podem remir a dívida aqui. E o detalhe interessante, para nem ter brigas no processo, para evitar perícias, novas avaliações, quando da venda, pessoal, as partes já podem convencionar o valor do imóvel para fins de remissão. Então, se alguém aqui quiser remir o imóvel, já sabe o valor que tem que depositar com os acréscimos, né, juro e correção monetária, mas para evitar qualquer dor de cabeça envolvendo futuras avaliações. Avaliações são tão problemáticas, né, estão demoradas. Então, para evitar essa parte do processo, eles já fixam um valor ali para fins de remissão do imóvel. Tá certo? Então, pessoal, o fundamento disso está no 1484, que vocês estão vendo aí no destaque, no rodapé da página de vocês. Perfeito? Então, essa primeira parte, falei para vocês que ela é um pouquinho técnica, né? Mas essa primeira parte nós já resolvemos aqui. Grande abraço para vocês.